vou direcionar as perguntas aqui conforme a gente achou mais ou menos que era a área, mas se vocês se sentirem à vontade de fazer uma contribuição para essa mesma pergunta, por favor, fiquem à vontade aí para que a gente possa falar. A primeira pergunta, então, Dr. Rodrigo, vamos contigo, veio lá pelo nosso Instagram e foi perguntado o seguinte: quais os tipos de câncer mais comuns nas mulheres? A diferença entre o tumor benigno e maligno? E quais os tipos de tratamento? Bastante coisa para uma pergunta só. Então, vamos lá. Tá bom, pergunta muito interessante, né? Principalmente essa, eu acho que essa é uma dúvida que eu vejo frequentemente no consultório em relação a essa questão do tumor benigno e do tumor maligno, né? Muitas pessoas acham que existe câncer benigno ou câncer maligno, tá? O grande conceito que é importante vocês entenderem é que o tumor ele pode ser benigno ou pode ser maligno. Quando o tumor ele é benigno, ele não será considerado um câncer, tá? Então, conceitualmente, o câncer vai ser caracterizado como um tumor maligno, tá? Então, esse seria o primeiro conceito que é importante vocês saberem. Então, não existe câncer benigno. O câncer ele por um conceito, um tumor maligno. Quando a gente fala no sexo feminino, nas mulheres, existem alguns tipos de tumores malignos, ou seja, alguns tipos de câncer que serão mais comuns, mais detectados no sexo feminino. Um dos mais prevalentes, que inclusive é o nosso foco aqui hoje, é o câncer de mama. Então, a gente sabe que a partir aí da quarta, especialmente da quinta década de vida, né, mulheres acima dos 40, especialmente acima dos 50 anos de idade, elas já têm um risco considerável de desenvolver o câncer de mama, principalmente se essas mulheres elas tiveram algum histórico na família, né, ou alguma irmã, ou a mãe, ou alguma tia que teve câncer de mama. O importante é sempre que vocês fiquem especialmente atentas aí para essa possibilidade. Além do câncer de mama, nós temos alguns outros tipos de câncer que são prevalentes no sexo feminino e que é importante de sempre a gente estar falando para vocês por um seguinte motivo. Alguns desses tipos de câncer, eles conseguem, através de exames simples, serem diagnosticados em fases precoces e curados. Há um grande exemplo de câncer que é bastante prevalente no sexo feminino no nosso país é o câncer de útero, o câncer do colo de útero, né, que pode ser detectado em fases iniciais através do exame preventivo. Então esse é outro câncer que é muito prevalente no sexo feminino, que vale a pena a gente citar. Câncer de pele, né, especialmente em mulheres de pele mais clara, em locais mais quentes, né, em áreas pacientes que sejam trabalhadores em áreas rurais, que muitas vezes não cuidam, acabam não utilizando o protetor solar. Esse câncer ele pode ter também uma incidência considerável. E vão ter vários outros tipos aí que a gente pode estar citando. Teve mais uma. Quais os tipos de câncer mais comum? Acho que o senhor comentou também. E o tratamento, né? Isso, e quais os tipos de tratamento? O tratamento ele vai variar muito de acordo com cada tipo de câncer, tá? Então, em alguns casos nós vamos indicar cirurgia, em outros casos quimioterapia, em outros casos radioterapia. Isso vai variar muito de acordo com o estágio que o câncer ele é diagnosticado, ele é descoberto, de acordo com o tipo de câncer que o paciente ou a paciente tem, tá? E de acordo com a nossa proposta terapêutica. Então existe uma série de tratamentos. Tá? A medicina, é importante a gente destacar que a medicina ela avançou demais aí nas últimas décadas, especialmente em relação ao tratamento do câncer. Então, nem sempre a gente vai fazer apenas cirurgia ou apenas quimioterapia, isso vai variar de acordo com cada caso. A gente tem um leque muito amplo de opções terapêuticas aí que a gente vai estar realizando de acordo com cada paciente, com cada diagnóstico. Certo. Doutor Rodrigo, também na complementação dessa pergunta, ela pede assim, qual a necessidade da mastectomia e se realmente é necessário que seja feito? Em quais casos que vocês indicam? Para quem não sabe, a mastectomia seria uma cirurgia no câncer de mama que você retira toda a mama. Quando você descobre o câncer de mama,
o tumor ele está localizado, ele está restrito à mama, quando esse tumor ele é muito pequeno, não obrigatoriamente você precisa fazer essa mastectomia, a retirada completa da mama. Você pode apenas retirar aquele tumor e um pedaço da mama, a gente vai chamar isso de adenectomia ou quadrantectomia. Em alguns casos você tem que retirar toda a mama. Quando você retira a mama por completo, aí sim você tem o que nós chamamos de mastectomia. Tá? Então, para você ter que tirar toda a mama da paciente, você precisa muitas vezes ter um tumor muito grande. Então, já é importante vocês entenderem isso por qual motivo. Tá? Se vocês fazem um acompanhamento, um rastreamento, uma mamografia, um ultrassom, com os exames disponíveis, ou no consultório, ou no próprio posto de saúde, e vocês detectam o câncer em uma fase mais inicial, um tumor menor, a chance de você ter que fazer uma mastectomia, tirar toda a sua mama, ela é menor. Tá? Então, aí já é importante a gente destacar aí os exames de rastreamento, né? Fazer exames de rotina para poder detectar um diagnóstico em uma fase mais inicial. Agora, quando você descobre já um câncer um pouco mais avançado, em muitos casos você acaba tendo que ir para essa mastectomia e tirar toda a mama. A gente sabe que para as mulheres é muito importante a questão da aparência, da feminilidade, e você, ao retirar toda a mama da paciente, isso acaba muitas vezes gerando um pouco mais de insegurança, acaba influenciando na beleza e no bem-estar dessa paciente. Então a gente tenta sempre que possível descobrir antes para fazer a cirurgia menos agressiva possível. Mas em alguns casos realmente a gente não tem opção e acaba tendo que fazer essa retirada de toda a mama que a gente chama de mastectomia. Certo.